Agora sim, né? Vamos voltar então falando sobre os elementos da comunicação, sabendo um pouquinho mais sobre signatário e destinatário. Mas antes, eu fiz um teste com vocês numa situação de sala de aula. Agora eu vou fazer um teste com vocês assim, ó. Eu quero só que vocês me digam quem são esses elementos de comunicação. Qual é a função de cada um deles? Então, vejam só. Do lado de uma tabela, eu coloco números. E os números correspondem a um dos elementos de comunicação, certo? De um lado você tem número 1 é o emissor, número 2 é o receptor, o 3 é o código, 4 é o canal, 5 a mensagem e 6 é o referente. Louane Alves, boa tarde. Regina, Maria Sônia, Sandra. Vamos associar, Sônia. Vamos lá, Regina e Louane. Vamos colocar um número para cada uma dessas definições. Letra A é quem elabora a mensagem. É a pessoa que tem algo a dizer. Quem é a pessoa? Quem é o elemento que tem algo a dizer? E a Louane foi rápida no gatilho. Ela já disse que quem elabora a mensagem e quem tem algo a dizer é o número 1, é o emissor. Isso mesmo, Regina, é o nosso emissor, é a pessoa quem fala. Quem elabora a mensagem, quem diz alguma coisa, é o emissor, que também pode ser chamado de locutor, que também pode ser chamado de signatário, não é isso? A pessoa que tem algo a dizer. Vamos para a letra B, então. Conjunto de sinais organizado de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso. Como é que a gente chama esse conjunto de sinais que é utilizado para transmitir a comunicação? Para possibilitar a comunicação entre o emissor e o receptor. É o número 3? É o código. Muito bem. A gente chama de código esse número de sinais, esse conjunto de signos, sinais ou signos que a gente usa na comunicação. Então, isso é o código, que no caso é a língua portuguesa, certo? Ou a outra língua, quem sabe, uma outra língua, né, Louane? Não é isso, Regina? Então, qual desses 6 elementos é o assunto? É a matéria? É a pauta? É o contexto? É sobre o que eu estou falando? Letra C. Do que é que você fala? Do assunto. Sobre o que você fala? Do contexto, da matéria. Na letra C, como é que você chama o assunto? Como é que você chama o contexto? Como é que você chama aquilo do que você está falando, menina? A gente chama do quê? O assunto, o contexto, a matéria, a pauta. A gente chama isso de quê? Número o quê? Número 6, é o referente, é o referencial. Quando você fala sobre um assunto, está falando de quê? Esse de quê é o assunto. E esse assunto é o referente. Por isso que existe a função referencial, quando você está falando sobre o assunto. Por exemplo, no jornalismo, né? O jornalismo está falando sobre a notícia. Então, a gente chama de função referencial da linguagem, porque toda a comunicação dele é voltada para falar sobre o próprio assunto. Então, quando você fala do contexto, do assunto, daquilo do que se fala, você chama isso de referente. Vamos à letra D. Vamos lá. Quero vocês respondendo letra D. A quem a mensagem é dirigida? Quem é a pessoa que recebe a mensagem? Para quem a mensagem é destinada? Olha bem, a quem a mensagem é destinada. Lembrando que o número 1, ou seja, o emissor, é o signatário. É aquele que assina, né? Mas o número 1, ele tem que se comunicar com a outra pessoa. E é essa pessoa que eu quero saber quem é, a quem a mensagem é dirigida. Número 2, receptor. Isso mesmo, receptor, que você pode chamar também de destinatário. Destinatário. E dentro da comunicação oficial é de forma imprescindível que você saiba quem escreve e para quem escreve. Agora, o texto em si, tudo que é falado, tudo que é escrito, tudo que é produzido e repassado para o destinatário. Como é que a gente chama esse texto? A gente chama de mensagem, Louane, isso mesmo.
Tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, tudo que eu produzo para passar a comunicação, a gente chama de mensagem. Então, o meio pelo qual a mensagem chega ao receptor, seja por telefone, via oral, um aviso, um cartaz. Exatamente, esse é o nosso canal de comunicação. Aqui no canal de educação, a gente tem o nosso canal de comunicação. Parabéns, compreendido todos os elementos da comunicação, então vamos para o texto oficial. Os aspectos mais relevantes da comunicação oficial. Vejam aí, ó, panorama da comunicação oficial, o que é necessário, a que nós devemos estar mais atentos. Então, quais são os elementos da comunicação que devemos estar sempre atentos, observando, né? Nós falamos dos 6 elementos, mas quando a gente está no momento de comunicação, gente, é importante que a gente observe o emissor, o referente, o receptor. O emissor, para quem é que está escrevendo a mensagem. Quando você escreve um texto oficial, um ofício, vamos pegar de conta aqui o ofício. Quando você escreve um ofício, você é quem comunica. O emissor é a pessoa que comunica, ou seja, é o serviço público, é uma empresa, é uma repartição, é um departamento, é uma secretaria, é um ministério, é um tipo de serviço, é uma seção. Você não é você. Você não é pessoal, você é a empresa. Então, quando você escreve em lugar da empresa, o emissor da mensagem é a empresa. Então, você não escreve em letras minúsculas, né? Você escreve em letra maiúscula. Por exemplo, você escreve dizendo, esta secretaria, vamos fazer de conta aqui que a Louane está trabalhando na Secretaria de Educação lá da cidade dela. E ela tem que escrever um ofício ou um comunicado. Então, ela começa escrevendo, esta secretaria, ela não é a Louane, ela é a secretaria. E quando ela se refere a esta secretaria, ela vai direcionar isso com S maiúsculo, porque não é qualquer secretaria. É como se a secretaria fosse uma pessoa, torna-se uma pessoa. Torna-se um pronome, aliás, um substantivo próprio. E assim você fala, este departamento com D maiúsculo, este ministério com M maiúsculo, esta divisão, este serviço, esta seção, sempre com a letra maiúscula, porque você está dando personalidade àquele elemento. Então, esse elemento, esse emissor que não é pessoal, não é uma pessoa, mas ele é personificado. Por isso ele ganha esse destaque com inicial maiúscula. E o referente? O referente é o que você comunica, é o assunto do qual você está tratando, o assunto que são atribuídos ao órgão, que na verdade é o órgão que comunica. É outro elemento a qual você tem que estar atento. O que é que vai ser comunicado? O que é que vai ser falado? Então, tratar do assunto, sabendo que você não é você, você é a empresa, você tem que apurar o assunto, você tem que estudar bem o assunto para poder dominar sobre aquilo que vai falar. Mas calma que vai ter mais exigências aí. Não basta só saber do assunto, tem que saber também como passar esta mensagem. E falando na mensagem, né? Se você não produzir uma boa mensagem, o seu receptor, que é o destinatário, não vai receber. E cuidado com o seu destinatário, porque quando ele recebe a comunicação, quem é? Geralmente ele pode ser uma pessoa, mas ele também, olha, tanto pode ser uma pessoa, como ele pode ser uma instituição privada, pode ser um órgão, uma entidade pública, e aí vem os poderes, poder executivo e os outros poderes, legislativo, judiciário. Sempre você também se referir a essas pessoas com iniciais maiúsculas, tá bom? Então,
Resumindo, além de tudo isso, você tem que considerar a intenção do emissor e a finalidade do documento. Qual foi a intenção de quem escreveu e qual é a finalidade do documento que você está redigindo. Então, esses são elementos importantes na hora de você produzir qualquer comunicação oficial, que é aquela que não é pessoal, gente. É aquela que você responde em nome da sua empresa, para a qual você trabalha. Vamos ver mais aqui. O que é a redação oficial? Em uma frase, né, se a gente fosse reduzir, a gente diz que redação oficial, olha aqui, ó, é a maneira pela qual o poder público, nem sempre, órgãos governamentais ou órgãos não governamentais, empresas e comércio, falando em comércio aí, parabéns aos nossos comerciários, né? Hoje é o dia do comerciário. Empresas, comércio, pessoas de modo geral, redigem comunicações oficiais e normativas. Eu vou até destacar isso aqui, ó. É a forma de redigir comunicações oficiais e atos normativos. E isso tem que ser levado a sério, tá bom? A pessoa que tem a função de escrever textos ou comunicações oficiais, representando a empresa, representando o comércio, representando o órgão que ela trabalha, isso aí é uma tremenda responsabilidade. Por isso, nós temos que saber dominar bem tanto os elementos da comunicação, como principalmente o sistema de comunicação. Que tipo de textos são esses, professora? Quais são os principais textos, aqueles textos oficiais que mais circulam, né? Os que mais aparecem ali para a gente lidar no dia a dia de nosso trabalho. Eles são cartas, que também podem ser cartas eletrônicas, que a gente chama de e-mail, os ofícios, os despachos, os memorandos, meu Deus do céu, quantos memorandos aparecem para a gente fazer. Tem as circulares, os relatórios, contratos, orçamentos podem ficar também ao nosso critério, aí, a nossa responsabilidade. Você que trabalha para uma empresa que vende produtos, que trabalha também com sistema de mensagens, né, por aplicativo de comunicação, vocês têm que ter o catálogo de venda. Hoje, até no comércio, você vai trabalhar num restaurante e todo o atendimento hoje não existe mais o menu, né? Não existe mais aquele papelzinho que entregavam para a gente com a lista das coisas que tinha à venda no estabelecimento. Hoje é tudo catálogo de venda. Você lê um QR Code e vai aparecer lá o menu ou o cardápio. Vocês já sabem, vocês imaginam a importância de você escrever um cardápio? Vocês conseguem imaginar quantos cardápios eu já li com suco de caju e o caju ainda está acentuado? E vocês já viram isso, Louane? Você já abriu um cardápio e pediu um suco de caju e o caju ainda está com acento? Acento de caju é castanha, né? Temos que frisar isso. Então, até para fazer um catálogo de vendas, você tem que saber redigir bem, escrever bem, fazer propaganda, publicidade, enviar malas diretas, produzir manuais. Às vezes fica na nossa responsabilidade. Ontem mesmo eu tive que fazer um manual para uma aula gincana que a gente vai fazer. E eu tive que preparar um manual com as regras da gincana, né? Toda regra, toda vez que você vai fazer um regulamento, você escreve um manual. E às vezes também a gente tem que trabalhar com os textos virtuais, sites, blogs, ou mesmo fazer textos para palestras. Daí a importância de saber se comunicar e de aprender bem aqueles elementos da comunicação, tá bom? Mas eu continuo falando ainda de textos oficiais, porque agora são os atributos. Quais são as qualidades da excelência de um texto oficial? Professora, eu tenho que redigir, estou fazendo ali um curso e me pediram que eu fizesse um memorando, um ofício. O que é que eu tenho que levar em conta na hora de produzir esse tipo de texto? Primeiro ponto, o texto tem que ter clareza e precisão. Mas e o que é clareza e precisão? Bem, o texto precisa, né, que ele seja compreendido imediatamente pelo leitor. O texto que você escreve, ele deve ser compreendido imediatamente pelo leitor e da mesma forma por todos os leitores.
Então, para que ele seja compreendido imediato e da mesma forma por todos, para que não haja subjetividade, para que não haja dupla interpretação, é preciso que tenha clareza. A precisão é você dizer, é você ter uma boa articulação. É você saber empregar bem as palavras, selecionar, fazer um bom vocabulário, escolher a palavra adequadamente, como diz, tem uma música que diz isso, né? A palavra certa, escolher bem a palavra certa e a hora certa de dizer, de colocá-la. O segundo critério para um bom texto, para uma boa redação, é você ser objetivo. A objetividade. Queridos, não fique dando rodeios, vá direto ao assunto, vá direto ao referente. Diga logo o que esse texto vem tratar. Você já coloca isso no primeiro parágrafo. Coloque isso na primeira linha. Se daqui a 20 dias quem vai fazer a prova do Enem, vai fazer a redação do Enem. E tem que falar sobre o assunto. Você tem que citar o tema, é obrigação. Se você escrever a redação do Enem, você tem que falar qual é o assunto da redação. E você tem que colocar isso logo na primeira linha, no primeiro parágrafo. Não perder a oportunidade de dizer qual é a pauta, qual é o assunto, do que se trata, vá direto ao ponto. Senão você perde linhas, você perde tempo e, consequentemente, você perde pontos, né? E se você perde ponto no Enem, você perde ponto no trabalho também, se não tiver essa objetividade. Não ficar com redundâncias, não ficar dando voltas para dizer aquilo que tem que ser dito. Concisão. Qual é o meu poder de concisão? Ser conciso quer dizer transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. É aquilo que a gente diz que o menos é mais. Eu consigo dizer em poucas palavras o que uma pessoa levou uma Bíblia inteira para poder explicar. Então, isso também é objetividade. Certo? Objetividade e concisão. Ir direto ao ponto e saber utilizar as palavras adequadas, corretas, para encurtar a mensagem. Quanto menor a mensagem, mas não deixando de ser eficaz, melhor a possibilidade da comunicação. Acho que vocês já devem ter visto algumas situações. Eu mesmo já vivi esses momentos de situações que você está no grupo de trabalho e as pessoas lá da organização do seu trabalho têm que fazer um comunicado a vocês. E colocam um texto no WhatsApp, que além do texto, o texto é enorme, ainda aparece assim, ó, ler mais. Tem que aplicar em leia mais para poder distribuir o restante do texto. Isso é falta de poder de síntese. E o poder de síntese, na hora de fazer esse comunicado oficial, na hora de se comunicar com os seus servidores, na hora de se comunicar em nome da sua empresa, é fundamental. Ser conciso, ser direto ao ponto, mas numa linguagem amistosa, numa linguagem sem demonstrar autoritarismo, numa linguagem cheia de pacificações, né? Saber dizer o por favor, um muito obrigada, um boa tarde, um boa noite. Isso é elementar na hora da comunicação oficial. Tem mais. Vamos conhecer agora o quarto elemento imprescindível para uma boa comunicação: coesão e coerência. A coesão, ela permite a compreensão do texto. Ela permite que o texto tenha sentido. Coerência é sentido, dar sentido ao texto. Quando você escreve um texto cheio de pontos finais e sem palavras que interliguem essas orações, uma palavra que diga ainda que, mesmo que, apesar disso, porém, contudo, portanto, essas palavras a gente chama de coesão ou conjunções. As conjunções permitem a coesão. A coesão permite dar sentido ao que está falando. Permite que você conecte uma oração à outra, dando continuidade, dando sentido de quê? De conclusão, de adversidade, de soma, de várias possibilidades de causa, de consequência, de conformidade. Cada palavra daquela vai gerar um sentido. Então, para fazer sentido o texto que você escreve, você tem que ter coesão e coerência. Impessoalidade, o que é isso, professora? Querido, num texto oficial, não leve para o seu coração.
Não escreva um texto oficial tratando as pessoas por meus amados, meus queridos, né? Chame de meus caros, caros. Caros é menos pessoal do que queridos, do que amores. Então, quando vocês estão em aplicativo de comunicação, nada de emoji com coraçãozinho no olho, nada de emoji cheio de coraçãozinho em volta. Amores, queridos, numa relação comercial, numa linguagem comercial, empresarial, você não pode ser pessoal. A impessoalidade é o princípio de tudo. E a impessoalidade também tem a ver com o seu relacionamento com o outro, com o teu modo de atendimento. Atender as pessoas da mesma forma, de maneira igual, e não julgar quem é rico, quem é pobre, quem é feio, quem é bonito, quem é branco, quem é preto. Todos devem ser tratados da mesma forma, e é um tratamento com educação, e é um tratamento com eficiência. Olha, vocês aí, todo mundo aqui já foi atendido por alguém. E quem não tem reclamação a fazer em atendimentos, né? Não dar prioridades. Prioridade só tem quem tem realmente a prioridade. Ah, porque eu conheço fulano, eu chamo ela aqui por fora, vem aqui por fora do balcão que você será atendido. Nunca faça isso. Eu já vi uma pessoa de um banco atendendo num banco, uma fila enorme, e a pessoa pegou um conhecido dele, colocou atrás do balcão e mandou ser atendido lá dentro. Não faça isso. Se você quer ser idôneo, a pessoa que trabalha com idoneidade, ela trabalha com o princípio da impessoalidade. Quando eu estou no meu trabalho, eu sou o atendimento, eu sou o meu serviço e eu devo tratar todos da mesma forma, sem dar prioridades, a não ser para as situações prioritárias. Então, o princípio da impessoalidade é você não tratar como se fosse o seu melhor amigo ou seu colega que está à sua frente, mas sim a pessoa que merece respeito e atenção de igual para todos, tá bom? E vamos aqui de formalidade e padronização. A comunicação deve ser sempre formal, aprendam isso. Comunicação oficial, ela é sempre formal, ou seja, ela obedece regras, principalmente as regras gramaticais, principalmente o uso correto das formas de tratamento, tratar a pessoa pelo pronome adequado. E hoje a gente já viu em várias situações de aula que o pronome de tratamento, vamos dizer, generalizado, né, a partir de 2019, é o tratamento senhor e senhora. Enquanto você empregar e chamar alguém por senhor ou por senhora, você não está sendo desmerecedor ou desrespeitoso com ninguém, tá bom? Então, saber utilizar a palavra certa, a norma certa, a forma certa de tratar as pessoas. E, enfim, o uso da língua portuguesa padrão. O que é a língua portuguesa padrão? É a língua gramaticalizada. Porque é a gramática que não deixa a língua se perder. A gente valoriza as diversidades. A gente não está aqui para cometer preconceitos linguísticos, mas nós devemos ensinar a vocês que em ambiente de trabalho você deve utilizar a linguagem formal, a linguagem padrão. Então, por mais que lá na sua casa você chegue e você diga nós quer e nós vai, não tem problema nenhum você dizer nós vai, nós é, mas quando você estiver no ambiente de trabalho, você diga nós vamos. Você usa o português padrão, a gente vai. Se está no singular, a gente vai. Se está no plural, nós vamos. Não é isso? Por quê, professora? Porque o seu ambiente de trabalho, meu querido, é um lugar impessoal, ele é isento. Ele exige de você o mesmo tratamento, a mesma forma. E a pessoa que não consegue dominar a linguagem, adequar a linguagem para cada situação, ela está em desvantagem com relação a outros candidatos que estão ali também querendo a mesma vaga que você. E lembrando, o mercado de trabalho ele está pronto para receber os melhores. Então, se você quer estar habilitado para o mercado de trabalho, seja o melhor. E ser o melhor significa principalmente dominar a norma culta da língua portuguesa, a norma padrão. Como é que eu faço isso, professora? Leia mais. Ah, mas eu leio muito, eu leio a Bíblia todo dia. Não é o suficiente. Leia revistas, leiam jornais, leiam livros, leiam literatura. Tá bom? Faça uma expansão aí de sua leitura, que com certeza você
é um automático. Quando eu leio, eu aprendo a me comunicar melhor. Podemos seguir? Questõezinhas para a gente resolver, vem comigo, eu quero vocês treinando agora a língua portuguesa. Maria Sônia está com essa internet. Vamos lá. São peculiaridades da redação oficial, exceto. Eu vou explicar isso aqui para vocês, tá bom? Quando a gente fala de peculiaridades, eu quero dizer que são particularidades, são partes, né? O que é que pertence à redação oficial? Elementos, somos 5 alternativas aí, né? 5 alternativas. Qual delas pertencem à redação oficial, mas qual delas não pertence? Qual dos 5 elementos que vocês estão lendo não tem a ver com redação oficial e contexto oficial? A Louane já respondeu. Louane, você foi muito rápida. Eu nem expliquei. Pessoalidade, concisão, linguagem, clareza, padronização. Querido, concisão é o teu poder de síntese. Linguagem é a língua padrão que você deve estabelecer. Clareza é falar de modo que todos compreendam a sua mensagem. Padronização é seguir sempre um modelo. Então, o que não existe na redação oficial, com certeza, é o princípio da pessoalidade. Nada de meu querido, meu amor, eu, né? Nada de colocar em primeira pessoa, seja sempre impessoal. Vamos lá para a segunda questão. O fecho das comunicações oficiais objetiva, fecho, gente, é o fechamento, é o encerramento de um texto oficial. Além da finalidade óbvia dela, que é arrematar o texto, arrematar quer dizer fechar, encerrar o texto, saudar o destinatário. Marque isso aí no final de um texto oficial. Se você for uma pessoa realmente gentil, você vai ter que saudar o destinatário. Como é que você deve, de que forma você deve saudar o seu destinatário? Olha, saudar o destinatário. Você vai encerrar o texto e você tem que se despedir do teu destinatário. A pergunta é essa. A pergunta eu vou resumir. Assinale a alternativa que corresponde ao fecho para a comunicação dirigida a autoridades de hierarquia. Autoridade de hierarquia superior. Digamos que você está escrevendo uma carta ao presidente da sua empresa. Como é que você deve, ou ao presidente de uma outra empresa, né? É a sua empresa se comunicando com outra empresa, diretamente com o presidente executivo lá da empresa. Como é que você deve fechar essa carta? Algumas pessoas tentaram de manhã e muitas erraram. Como é que você encerra um texto oficial para uma autarquia, para alguém que está lá no topo da hierarquia? Você vai encerrar o texto dizendo atenciosamente? Você vai dizer abraços? Você diz respeitosamente? Usa cordialmente? Ou você usa saudações? A Louane está apostando no cordialmente. Confunde muita gente, né? A questão aqui, Louane, é somente essa parte que diz aí, olha, para autoridade de hierarquia superior. Ou seja, o texto oficial que você escreveu é direcionado diretamente ao mais alto patamar da empresa. Você está escrevendo para o presidente da outra empresa, digamos que seja para a Caixa Econômica, né? A sua empresa quer abrir um canal de diálogo com a Caixa Econômica. Então, você vai escrever diretamente para o presidente da empresa. O texto é para ele. Qual é a forma mais formal, não é redundância, viu? De que modo mais formal você vai se despedir dessa pessoa? Só faltou um carinhosamente aí, né? Carinhosamente, fulano. Então, o cordialmente você pode usar com outros membros que sejam em nível mais abaixo. Se você estiver falando com o alto escalão da outra empresa, a forma mais adequada de você fechar o seu texto é dizer respeitosamente, tá bom?
Então, se você escreve ao ministro do STF, se você escreve ao presidente da República, se você escreve ao presidente de uma empresa, a forma correta de se dirigir à pessoa, finalizando, encerrando o texto, é com a palavra respeitosamente. E, por último, a assinatura do seu chefe, a assinatura da sua empresa. Como é que você chama essa assinatura? Signatário, tá bom? Quem assina é o signatário, é quem manda a comunicação. Entendido? Então, vamos para mais. Considere as informações agora sobre a correspondência oficial. Eu tenho aqui 4 informações sobre correspondência oficial. Estamos tratando disso, né? De como escrever oficialmente em nome do nosso serviço, em nome da empresa para a qual a gente trabalha. Valendo. A primeira informação diz que redação oficial é o meio utilizado para o estabelecimento de relações de serviço na administração pública e corresponde ao modo uniforme de redigir atos normativos e comunicações oficiais. A característica geral de um texto oficial, no qual possibilita imediata compreensão pelo leitor, é denominado clareza. Tem algumas informações interessantes aí, né? Ele diz que redação oficial é o ato de eu me comunicar com uma outra repartição, que essa escrita ela deve ser feita de maneira uniforme, já que se dirige a atos normativos, E uma outra informação importante é que ela diz que para que o leitor, o que vai receber a mensagem, entenda de imediato aquilo que a gente está dizendo, a linguagem tem que ter clareza. Vocês acreditam que essa informação seja verdadeira ou falsa? Cuidado com as informações. Digamos que você acha que seja verdadeira, né? Se um é verdadeiro, você vai eliminar a letra D, não é isso? Se você acha que um é verdadeiro, você elimina a letra D, porque a letra D vai ser a única que não diz que a 1 é verdadeira. Vamos à segunda informação. Em uma redação oficial, na redação oficial, a forma de tratamento Vossa Santidade é utilizada para se referir a bispos e cardeais. Você acha que é verdadeiro? Eu trato o bispo e o cardeal como Vossa Santidade ou é Vossa Eminência? Bispos, Vossa Santidade é o Papa, né, não? O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Se eu acreditar que o 2 é falso, então eu vou considerar que a 1 está errada. E temos aí letra B e letra C, e vocês estão apostando muito na letra B, né, Louane? Estou gostando de ver você participando, viu? Terceira informação. Na redação de súmulas são cartas, tá bom? Dado o seu caráter técnico, deve-se empregar sempre que possível jargões. Jargões é técnico, né? Jargões são comunicações técnicas. O problema aqui é a palavra sempre. Deve-se empregar sempre. Quando você via a palavra sempre, nunca, eu já fico assim meio com o pé atrás. E agora? É verdadeiro ou é falsa? Se for falsa, 3, eu vou ficar com a letra B. E você falou letra B, Louane? Será que a Louane acertou? Vou lá. Vou apostar aquela... Vamos ler logo a quarta informação. Portaria. Está aí outro tipo de documento oficial. Portaria é um instrumento pelo qual ministros ou outras autoridades expedem instruções sobre a organização e funcionamento de serviço. Lá no meu setor tem sempre... estamos aguardando a publicação da portaria, que é a portaria que vai dizer como a gente deve proceder, né? Sobre questão de pessoal e outros atos de sua competência. E então... Qual é a nossa resposta correta? Letra B. Realmente, a 1 e a 4 são verdadeiras. O problema aqui dos jargões, existem jargões técnicos, né? Porque são jargões. Jargões são expressões utilizadas por certas
setores, né? Por certos setores de comunicação. O problema é que nem sempre é possível você usar jargões, nem sempre. E ali a terceira afirmativa diz que sempre que possível a gente usa jargões, tá bom? Então, nós temos aqui a letra B, apenas 1 e quarto é verdadeiro, ou seja, realmente a portaria é um instrumento que é expedido dando instruções de como vai ser os próximos procedimentos da empresa, certo? E a redação oficial, ela é um ato normativo, ela tem uma uniformidade de redação, tem que ser redigida da mesma forma, e ela deve ser sempre clara para possibilitar a compreensão imediata do leitor. E a gente falou sobre isso. Sigamos. Quarta questão, testando aí o seu poder de análise, comunicação e de respostas. Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Eu coloquei isso na nossa aula, mas esse trecho pertence ao Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Inclusive, eu já recomendei que vocês baixassem e que vocês tornassem essa leitura como obrigatória, tá bom? Porque quando sai o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, acreditem, é por esse documento que todas as repartições públicas ou privadas vão se guiar, tá bom? Elas vão levar em conta este documento. E quando você vai fazer algum concurso público, né, para alguma autarquia, para alguma empresa, trabalhar no IBGE, no IBAMA, qual seja, você vai passar por questões de redação oficial. E o livro da redação oficial geral é o Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Então, ter conhecimento sobre ele é interessante. A questão diz, sobre o assunto, assinale a alternativa correta, né? Falando-se sobre redação oficial, assinale a alternativa correta. Letra A. A correspondência oficial é pautada nos princípios da impessoalidade, clareza, informalidade e objetividade. E aí, você acha que é verdadeira a afirmação? A redação oficial, ela é pautada nos princípios da impessoalidade, sim. Clareza, sim. Eu acho que o problema é informalidade, né? Na verdade, a redação oficial, ela é formal. Ela não é informal, tá bom? Eu acho que o problema é só o infelizmente tem o atrapalhando. Letra B. Na correspondência oficial, o emissor, a mensagem e o receptor são, respectivamente, vamos lá, emissor é o serviço público, ok. A mensagem é a matéria administrativa. E o receptor é o público, ou um conjunto de cidadão, ou outros órgãos. Só estou em dúvida sobre a matéria administrativa, porque a matéria administrativa geralmente não é a mensagem. A matéria administrativa geralmente é o referente, né? É o texto, o contexto, aliás. Mas vamos ver a letra C. Em respeito ao princípio da impessoalidade, a correspondência oficial deve apresentar impressões individuais de quem emite a mensagem. Impressões individuais, mas queridos, se eu estou sendo impessoal, eu não posso, se eu tenho o princípio da impessoalidade, eu não posso apresentar impressões individuais. O que é individual? É aquilo que pertence a mim. E quando eu estou na empresa, eu não sou um indivíduo, eu sou um coletivo. Eu tenho que responder pela coletividade e não por mim mesmo, entendeu? O princípio da impessoalidade é você tirar a sua pessoa de banda e colocar o foco na empresa, colocar o foco na coletividade. Letra D. A linguagem técnica, que já foi pauta de nossa aula passada e vai ser pauta de novo da aula da próxima segunda-feira, a linguagem técnica deve ser sempre empregada em respeito à uniformidade exigida da correspondência oficial. Cuidado, que a linguagem técnica ela é destinada a alguns setores, tá bom? A língua geral e oficial que a gente utiliza é a linguagem padrão.
E linguagem padrão não é linguagem técnica. Letra E, em conformidade com o princípio da impessoalidade, o destinatário deve ser concebido de forma heterogênea e impessoal. O destinatário deve ser concebido, ou seja, visto, interpretado de forma... Destinatário é para quem eu escrevo, né? Para quem eu escrevo. De forma heterogênea. O homogêneo quer dizer todo mundo é igual. Heterogêneo quer dizer que as pessoas são diferentes. Ora, o princípio da impessoalidade é aquela que me diz que as pessoas são todas iguais. Certo? E aqui, olha, quando eu falo de impessoalidade, eu não posso entender o heterogêneo. Eu tenho que ser homogêneo. Todos são iguais diante a lei e diante o meu tratamento. Então, ficamos com a letra B, porque a matéria administrativa pode ser, sim, a mensagem passada para o destinatário. Ok? Entendido? Qualquer pergunta e dúvida, coloquem no chat para a gente explicar. Isso aqui, pessoal, que nós estamos tratando, realmente é a síntese, é o poder de entender o que é um documento oficial, como ele deve ser redigido, como você deve se direcionar às outras pessoas, o poder de comunicação, de estabelecer comunicação com o outro, tá bom? Então, eu retiro essas questões aqui, principalmente de concursos, para poder passar para vocês esse princípio de impessoalidade. Tem mais alguma coisa? Só terminando aqui para a gente, na comunicação oficial, a gente precisa ter esses procedimentos, são os passos. O que eu coloco no texto oficial? Vamos lá. Primeira parte do texto a gente chama de introdução, é onde você vai dizer principalmente qual é a pauta, né? Qual é o assunto que você vai tratar. Aí depois você tem que se referir à pessoa usando pronomes de tratamento logo na introdução, já que é uma comunicação oficial, chame a pessoa pelo pronome adequado. Esse pronome ele vai ser utilizado no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. No endereçamento, é lá no envelope, na parte de trás. No vocativo, logo no início do texto, quando você chama ao senhor fulano de tal. E no corpo do texto, quando você se dirige diretamente àquela pessoa. Mas aqui é uma pauta que a gente trabalhou na aula de 2 semanas, se eu não me engano, foi a terceira ou foi a 4ª aula, e eu acredito que você pode voltar às nossas aulas e rever esse conteúdo. Queridos, espero que eu tenha explicado um pouquinho mais para vocês, esclarecido mais sobre a redação oficial, e a gente se encontra de novo na próxima segunda-feira. Uma boa semana para vocês e até lá.